Olá, paz lhe seja multiplicada. O meu nome é Tiago e seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal. Bom, no vídeo de hoje nós faremos uma breve meditação a partir de um episódio de um milagre que está narrado em um dos evangelhos da Bíblia Sagrada, especificamente no evangelho que nos narra João, no seu capítulo 5, que fala sobre a cura de um homem no tanque de Betesda. Antes, me permita trazer esse cenário para você, narrar um pouco melhor o que estava acontecendo, para que a partir daí nós possamos tirar algumas conclusões, alguns ensinamentos muito interessantes. O texto nos diz que estava acontecendo uma festa e Jesus estava se direcionando para esta festa que estava acontecendo em Jerusalém. E junto de Jerusalém havia um tanque chamado Tanque Betesda, em que ali havia uma grande quantidade de pessoas, pessoas cegas, enfermas, mancas, pessoas de toda ordem de doenças que acreditavam que ao mover daquelas águas, quem fosse lançado primeiro nessas águas seriam curados. E o texto da Bíblia é muito claro em nos dizer que havia um homem ali que já tinha seus 38 anos, aguardando que tivesse essa oportunidade de ser lançado nas águas. De alguma maneira, Jesus, ao direcionar-se para Jerusalém, se aproxima deste homem e faz para ele uma pergunta, digamos que um tanto inusitada, uma pergunta muito interessante. Permita que eu leia o versículo 5 e 6 desse capítulo para que nós possamos ver qual foi a pergunta que Jesus fez para ele. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Parece que essa pergunta é um tanto que inusitada, não é verdade? Porque, digamos, para nós parece que a resposta está óbvia. Eu fiquei um bom tempo analisando muitas vezes esse texto por um bom tempo e parece que a pergunta é desnecessária, não é? Mas na verdade não o é. Quando Jesus pergunta a ele se ele quer ficar curado, se ele quer ser sarado, embora nós compreendamos que a resposta esteja óbvia, o que Jesus estava fazendo era provocar a ação do pensamento naquele homem. Porque muitas vezes, sabe, nós vamos vivendo algumas circunstâncias e olha o ambiente deste homem. O texto nos diz que ali havia uma grande quantidade de pessoas que estavam enfermas, eram cegas, eram mancas, toda ordem de doença. Então ele estava acostumado a uma atmosfera ruim, a uma atmosfera de doença. E uma segunda coisa que nós podemos depreender daí é que alguns estudos dizem que as pessoas desta época acreditavam que quem era acometido de alguma doença, seja na sua ordem física, eram cegas, eram mancas, seja qualquer outro tipo de doença, eram pessoas amaldiçoadas e por conta disso, essas pessoas elas não poderiam participar com as outras das celebrações religiosas, entrar no templo, participar com os demais. Então essa pessoa vivia num ambiente de exclusão. Então muitas vezes no dia a dia, muitas vezes a pessoa ela acaba se acostumando com esse ambiente. Ela acaba muitas vezes achando que ela nasceu assim, ela acaba achando que ela vai permanecer assim e que ela vai morrer assim. O que Jesus está provocando essa pessoa é para que ela saia do estado de passividade e passe a pensar, ou seja, entre no estado de atividade e pense sobre a sua situação e sobre a sua circunstância, porque só reconhece o que precisa, só reconhece o benefício que Jesus está trazendo para aquela pessoa que sabe e entende o que está vivendo e a circunstância com que ela está vivendo.
E o texto nos diz que depois disso Jesus disse para aquela pessoa: levanta, pega a sua maca e anda. E imediatamente aquele homem pegou a sua maca, começou a andar, e foi um milagre grandioso que aconteceu na vida dele. Uma outra coisa que desperta a minha atenção é que Jesus disse para ele: pega a sua maca e ande, ou seja, pegue a sua história. Aquela maca certamente estava caminhando com aquele homem, estava junto com ele já há muitos anos naquele lugar, na expectativa desta cura. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: pega a tua história, mas pega a tua história não para viver do passado, ficar remoendo do passado, mas para você entender e saber de onde você saiu, para que você possa glorificar ao Deus Pai pelas bênçãos que está acontecendo e pela bênção da cura. E o que eu poderia deixar de meditação aqui a partir dessa história? É exatamente a pergunta que Jesus fez para aquele homem: queres ser são? Queres ser curado? Ou seja, o que Jesus está esperando de nós é que nós falemos com Ele. Sabe de uma coisa? Existe cura que estão disponíveis para nós quando nós criamos o hábito de falar. Deus sabe do que eu e você precisamos e qual é a nossa necessidade, mas Ele espera que nós dialoguemos com Ele, porque muitas vezes quando eu e você criamos o hábito de falar, essa fala, essa conversa traz à existência questões que muitas vezes antes nós não estávamos vendo. Existem mágoas que estão dentro do peito, existem mágoas que estão no coração, feridas que você precisa colocar para fora. É claro que muitas vezes você não pode chamar aquela pessoa para conversar e falar algumas coisas, né? Porque muitas vezes aquilo que poderia ser melhor acaba sendo pior. Mas Jesus nos traz uma recomendação do que nós devemos fazer e como nós devemos nos portar quando Ele ensina a oração. Ele diz: olha, quando você precisar falar com Deus, fecha a porta do teu quarto e se direciona a Ele e fala: Pai Nosso. O que Jesus está dizendo é chamar a Deus de Pai, e essa palavra de Pai traz uma ideia e um vínculo de intimidade, de pai com filho, de liberdade. Põe para fora, fale com Deus. Deus está esperando ouvir você, está esperando você colocar as coisas para fora. E se é com aquele irmão que você sabe que não pode dialogar sobre essas questões, chegue para Deus e fala: Senhor, é isso, isso e isso. Às vezes não vai mudar nada, às vezes muitas coisas não vão acontecer, mas você será curado quando você criar o hábito de falar e colocar para fora. Se tiver que chorar, chore, né? Mas saia deste lugar de pranto muito melhor do que você entrou. E uma última coisa que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo é a questão da maca. Não esqueça a sua história, não esqueça de onde você saiu, para que você possa compreender e entender que tudo aquilo que vier de bom é benefício para você agradecer e compartilhar com o seu próximo. Bom, se essa mensagem fez algum sentido para você, eu lhe convido a curtir esse vídeo, a fazer algum comentário, a deixar a sua marca registrada por aqui, ok? Um abraço e até breve.